Nesse artigo da Revista Espírita, é chamado segundo artigo, de junho de 1867, e aí coloca vídeo março de 1867. Nesse artigo de março de 1867, uma pessoa faz uma série de descrição, fazendo um comentário não tanto pejorativo, mas assim, bem discriminativo com relação à homeopatia, sobre se ela funcionava ou não na mudança de comportamento humano. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender que a homeopatia é passada de acordo com sintomas mentais e emocionais. Quando a gente vai dar um remédio homeopático, para ele fazer o efeito, para ele ter a ação necessária, eles têm que estar de acordo com os sintomas mentais e emocionais da pessoa. Não adianta a gente dar um remédio para a pessoa simplesmente para um sintoma físico. Então, aí ele faz uma série de comparação, por exemplo, uma pessoa muito ciumenta, Laquese, Apis, Eusiamos, Stramônio. Aí essa pessoa é muito ciumenta, ela não vai modificar porque tomou homeopatia. E ele falando, mas ela vai se modificar, porque esse sintoma vai ter um desses remédios que a gente falou, Laquese, Stramônio, Eusiamos, Apis, são os remédios mais ciumentos. Quando a pessoa toma o remédio, ele abandona aquele sintoma desaparece. É lógico que muitas das vezes, por isso que a gente escreveu o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, porque a gente explica que as pessoas têm que mudar o comportamento delas. Elas têm que fazer uma série de aperfeiçoamento, uma série de mudanças em si mesmo, para que elas consigam se estabilizar, consigam mudar o seu modo de ver a vida. Então, ele vai fazendo uma série de comparação, e nessas comparações todas que ele vai fazendo, que não é possível mudar, demonstra que ele não conhece perfeitamente a homeopatia e ele não era homeopata. Mas também ele está certo num aspecto, que o processo de educação da alma passa pela educação da postura que ele tem no dia a dia. Então, a chamar a atenção da criança, orientar a criança, dar um norte para essa criança. Mas existem determinadas situações em que existe um embotamento, a pessoa não está com algumas situações bloqueadas, então ela não consegue expressar-se normalmente, ela não consegue ter um padrão de comportamento condizente. Um exemplo, uma pessoa ou uma criança contaminada por mercúrio, ela vai sempre tomar atitudes agressivas. Uma pessoa contaminada por alumínio, ela vai estar sempre matutando cometer algum crime, está sempre planejando alguma coisa contra alguém, seja um crime contra alguma pessoa, contra a humanidade, enfim, ele tem sempre uma predisposição a tomar atitudes perigosas. Então, uma pessoa contaminada por ouro, ele vai ter a tendência de suicidar, mas que esse suicídio atinja alguém. Então ele faz um bilhete, ele deixa um bilhete, ele se explode, se enche de bomba, se explode, matando um monte de gente. Ou seja, ele está sempre tomando uma atitude que vai ferir alguém diante daquilo que ele daquela ação que ele vai cometer. Então, cada remédio da homeopatia vai ter um padrão de comportamento. Por isso que a gente está fazendo essa explicação aqui antes, porque senão não fica sem sentido o decorrer do estudo, o decorrer do transcorrer do estudo que a gente está fazendo, porque não vai ter como a gente procurar entender perfeitamente o que a gente está tentando passar, sem o princípio básico, que é a gente estar consciente da nossa responsabilidade, consciente de que nós temos que ter a nossa postura íntima, a nossa reformulação. Então existe uma máxima dentro da homeopatia, principalmente entre os terapeutas, é que é muito fácil tratar um luético, porque ele sabe que tem que melhorar. É muito difícil tratar um psicótico, porque ele não acredita em nada, ele duvida de tudo, e ele sempre quer uma resposta científica para aquela situação, o que muitas das vezes não condiz, não conduz com aquilo que ele realmente está esperando, com aquilo que realmente a gente espera de uma pessoa que queira se melhorar. Então ele está sempre colocando, mas e isso, e mais aquilo, e mais isso, mais aquilo, e ele não vai buscar um processo de melhoria. Agora, quando ele entra no cancerinismo, e ele vê alguém no mesmo processo que ele, passando por todas as complicações naturais do cancerinismo,
aí automaticamente ele entende que ele tem que se melhorar, ele entende que ele tem que fazer alguma coisa por si próprio, aí ele começa a ter as melhoras necessárias, porque a dor bateu a porta, então ele começa a espirrar, né, no modo que a gente fala, procurar um meio dele se tratar de uma forma diferente daquela que normalmente as pessoas se tratam. Então é importante que nós busquemos entender que todo o processo de adoecimento tem um ciclo e todo o processo de cura tem outro ciclo. E todos esses processos a gente vai ter que deparar com o nosso ponto principal, onde eu tenho que me modificar, onde eu tenho que melhorar. Isso é fundamental, isso é um ponto necessário no nosso raciocínio, no nosso entendimento, para que, então a homeopatia a gente precisa de entender que a gente tem que melhorar para ela fazer efeito. Não, ela vai fazer efeito. Mas se você não entender que você tem que se corrigir, daí um tempo você adoece de novo. Por isso que Jesus disse, vá e não peques mais. Portanto, quando a gente escreveu o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente teve a pretensão de explicar que as leis divinas funcionam sempre. E a gente prova isso porque à medida que você toma o remédio e se corrige, você tem saúde. Se você toma o remédio e não se corrige, com o passar do tempo, a doença volta. Isso é uma condição sine qua non. As pessoas cancerínicas, não é pessoas que têm câncer, é pessoa cancerínica, são muito difíceis de serem tratadas, porque elas têm certeza que elas estão com a razão, elas têm certeza que elas estão certas, e elas estão sempre criando um problema no meio onde elas estão. Porque se ela está certa, o outro está errado. Então o outro tem que se adequar a ela. E a realidade da vida não mostra de uma forma diferente que nós temos que nos adequar ao meio em que a gente vive. Lógico que a gente vai manter nosso caráter, nossa ética, nossa integridade, mas nós temos que respeitar também a postura dos outros. Se ali a gente não consegue se encaixar, ou eles não conseguem se encaixar no nosso modo de viver, então a gente tem que tomar uma postura, ou se sair daquele meio, ou sair daquele meio. Porque ficar ali dentro daquele mesmo local, num ambiente onde tem muitos atritos de todos os níveis, podendo chegar até o absurdo de um atrito físico, aí está muito complicado. Então nós todos aqui na Terra, nesse processo evolutivo que nós estamos, nós temos que buscar meios de estabelecer o nosso processo evolutivo em crescer para Deus, em nos estabilizar mental e emocionalmente para estarmos bem para a prática do bem. E a homeopatia, na qualidade de uma ciência divina, ela é uma das poucas ciências que nos mostra e nos dá uma diretriz do caminho que nós devemos seguir e de como devemos seguir esses caminhos. Sempre pautado nas leis do amor, da fraternidade, do respeito mútuo, para que a gente possa então crescer constantemente na busca da nossa melhoria íntima, da nossa valorização interior. Esse outro livro, Reflexões com Jesus, é uma coletânea de 53 orações, onde você pode obter momentos de reflexão, momentos de voltar para si mesmo e entender a importância de fazer a prece. Mas a gente tem que fazer uma prece. Sim, a gente tem que fazer uma prece, mas nem sempre a gente consegue fazer. Então existe um momento que a gente vai conseguir fazer a prece, existe um momento que a gente vai precisar de ler uma prece. Então nesse momento que você precisa de ler uma prece, aqui nós temos uma sugestão para que você as leiam e tenha um reconforto espiritual. Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, ampliando os horizontes do entendimento humano sobre si mesmo, do entendimento humano do processo adoecedor e do processo de como ele vai se tratar. Todos nós, no nosso dia a dia, nós temos que estar bem enraizado esses sentimentos, bem enraizado essa colocação íntima, para que estejamos sempre prontos a fazermos o melhor pelo melhor. Considerando que essa pergunta foi feita ao Dr. Moore, era um médico homeopata, ele já tinha desencarnado nessa época, quando foi feita essa pergunta, foi feita a evocação do espírito dele. Ele tinha morrido no Egito, segundo a matéria que a gente leu. E o Moore levou a homeopatia para várias partes do mundo. Foi um grande trabalhador da homeopatia. Considerando-se que em vida eras homeopata, que pensais agora da homeopatia? A resposta dele: a homeopatia é o começo das descobertas dos fluidos latentes, far-se-ão
muitas outras igualmente preciosas, formando um todo harmonioso que conduzirá vosso globo à perfeição. Baseado nessa resposta, e baseado no que a gente vai fazer o estudo agora, fica bem claro para nós que a homeopatia interfere no comportamento humano. Porque é um fluido latente que vai fazer as pessoas se conduzir à perfeição. Isso é um fato que a gente depara, que às vezes a gente vai encontra uma criança que ela não aprende nada, com algum tempo de tratamento ela começa a se destacar, começa a ser bom aluno, começa a se modificar e muda tudo na vida dela. Teve um caso interessante, o jovem gostava de tocar violão, estava na hora de violão, e tomou um determinado remédio que tem a veia artística. E ele chegou lá com o violão, lá com o grupo que estava fazia esse atendimento fraterno, e começou a tocar o violão e falou assim: olha, até meu professor se surpreendeu comigo. Como eu estou tão bem que eu quero me abster de continuar fazendo o tratamento, que eu tenho medo de perder toda essa minha habilidade que eu adquiri aqui. Então são situações muito interessantes, muito diferentes, que vai mostrar que muda muita coisa e desenvolve potencialidades. Vai acontecer sempre? Não. A homeopatia ela tem a propriedade de fazer aflorar os valores e corrigir os defeitos. Por quê? Pena que eu não coloquei o slide aqui, ele tem em outros slides que a gente já fez estudos aí no YouTube, é da aura, uma falta da aura. E nessa falta da aura que a gente vai vendo, como que a aura, as doenças estão na aura, estão no perispírito, que a gente, normalmente as pessoas chamam de aura, e que a gente chamou no livro de corpos sutis. Então, os corpos sutis, perispírito, aura, aonde estão as doenças? Ao desbloquearmos essas doenças, porque os remédios homeopáticos são fluídicos, eles dão força à nossa estrutura psíquica de eliminar aquela substância que está nos fazendo mal. E com isso, a gente então começa a ter mais saúde, a ter mais condições de equilíbrio, a ter melhor condição de encarar as adversidades do dia a dia. Então ela muda a nossa predisposição psíquica? Sim. Muda o nosso comportamento? Sim. Então aqui propriamente nós dividimos o estudo em duas partes. Esse aqui é o primeiro, porque vai ficar um estudo muito grande. Fica mais pesado para postar e mais difícil para as pessoas assistirem. Um artigo que publicamos no número de março sobre a ação da homeopatia nas doenças morais nos valeu de um dos mais ardentes partidários desse sistema e ao mesmo tempo um dos nossos mais fervorosos adeptos do espiritismo, o Dr. Charles Gregory, a carta seguinte que nos fazemos um dever inserir em razão da luz que a discussão pode trazer à questão. Caro e venerado mestre, vou tratar de vos explicar como compreendemos a ação da homeopatia sobre o desenvolvimento das faculdades morais. Admitis, como eu, que todo homem com saúde possui os rudimentos de todas as faculdades, de todos os órgãos cerebrais necessários à sua manifestação. Admitis também que certas faculdades vão sempre se desenvolvendo, ao passo que outras, as que não são, sem dúvidas não rudimentares, depois de terem apenas dado alguns clarões, parecem se extinguir inteiramente. Então, o que ele está dizendo, que provavelmente eles estudavam muito sobre isso lá na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, é que no dia a dia deles, eles viam que as pessoas tinham algumas aptidões, determinadas possibilidades, e que com o passar do tempo, eles perdiam aquilo ali por questão de não usar. Em tudo na nossa vida existe aquilo que atrofia pela falta de uso e aquilo que se desenvolve pelo uso. Os músculos, por exemplo, se você faz musculação, está lá sempre malhando, seus músculos se desenvolvem. Se você fica parado, eles vão se atrofiar e vão até perder a força. Então tudo a gente tem que procurar ter um melhor entendimento, caminhar melhor com uma melhor razão sobre aquele fato, e a gente tem que ficar atento a esses detalhes para que a gente possa se melhorar, que a gente possa estar sempre caminhando na direção de estabelecer um melhor entendimento sobre os fatos. E aqui, quando ele está falando daquilo que desenvolve pelo uso e atrofia pelo não uso, ele está mostrando para a gente várias possibilidades que existem no mundo dos espíritos e principalmente no dia a dia nosso como espírito encarnado.
Nós, espíritos encarnados, se não soubermos usar bem o nosso dom, as nossas virtudes, elas vão se atrofiar. Seja naquilo que você quiser fazer, pintar, escrever, desenhar, falar em público, todas elas. No primeiro caso, segundo vós, os órgãos cerebrais, estando de acordo com as faculdades em pleno desenvolvimento, teriam sua livre manifestação, ao passo que aqueles que são rudimentares e que, ou mais frequentemente, estão de acordo também com as aptidões rudimentares, se atrofiam completamente com o progresso da idade por falta de atividade vital. Então, tem as situações que pela velhice vai decaindo, vai perdendo atividade, vai perdendo energia vital, vai perdendo atividade. Então tem certas funções que vão deixando de existir, vão parando de funcionar, e outras vão se desenvolvendo mais, desde que a gente saiba dosar, saiba usar. Se, pois, por meio de medicamentos apropriados, eu atuo sobre os órgãos imperfeitos, e se neles desenvolvo um acréscimo de atividade vital, se lhes peço uma nutrição mais poderosa, é também claro que, aumentando o volume, permitirão a faculdade rudimentar se manifestar melhor e que, pela transmissão das ideias e dos sentimentos que terão aurido pelos sentidos no mundo exterior. Então, quando você escolhe o remédio mais adequado, homeopaticamente adequado, principalmente para os padrões mentais da pessoa, ele vai atuar e aumentar a atividade vital de um determinado órgão, trazendo para a pessoa mais saúde. Por exemplo, uma pessoa com problema de rins, ele toma mercúrio corrosivo CHX. O mercúrio corrosivo, ele vai estar, o X é um número que varia de 1 a 100 mil, e logicamente, de acordo com se ele está com problema no rim, esse número tem que ser baixo. Não vamos citar aqui qual o número vai ser, porque as pessoas têm que procurar um terapeuta, procurar alguém que saiba homeopatia para se tratar. Não adianta chegar na farmácia que era o mercúrio corrosivo CHX, porque o farmacêutico, se ele tiver bom senso, ele não vai te vender. Então, ele não tomar o mercúrio corrosivo, ele vai ter um acréscimo da energia vital do rim, esse rim vai se melhorar e a pessoa vai começar a melhorar uma série de outros fatores. Por conseguinte, outros órgãos também se manifestarão, porque as doenças elas não atacam apenas um órgão. Quando ela chega a atingir os rins, ela já passou por outros caminhos vários que levam a lesões, levam outros níveis de adoecimentos mais complexos e no processo de enfraquecimento do organismo, ela chega a atacar o rim e enfraquece ele muito mais. Lembrando que tanto para a homeopatia quanto para as terapias orientais, o rim é um órgão extremamente delicado. Ter problema dos rins significa ter problema sério de saúde e não podemos perdê-lo de vista nunca e tem que fazer o tratamento que o fortaleça. Não é só com mercúrio corrosivo, tem outros remédios também que serão importantes, mas tem que fortalecer esse rim. Portanto, lógico que algumas situações vão se modificar na pessoa. A qualidade de vida dela vai melhorar. O raciocínio, a vitalidade, a atividade do dia a dia, vai ter mais energia para fazer. Uma série de coisas vão melhorando. Imprimirão à faculdade correspondente uma influência salutar e a desenvolverão a seu turno, porque tudo se liga e se prende no homem. A alma influi sobre o corpo físico, como o corpo influi sobre a alma. Isso aqui está muito bem explicado no livro Evolução em Dois Mundos e também no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. Nós copiamos e comentamos a parte que o André Luiz fala do bióforo. E a gente pretende fazer essa palestra falando sobre o bióforo. O bióforo é uma partícula que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Então seria chamada partícula de Deus? Talvez. Mas nesse bióforo é onde vai estar essa ligação entre corpo e espírito. Portanto, já por isso mesmo, primeira influência dos medicamentos, por meio do aumento dos órgãos sobre as faculdades correspondentes na alma. Portanto, possibilidade de aumentar o homem por forças tiradas do mundo material, de aumentá-la, digo eu, em virtudes e aptidões. Então, se você fortalecer o órgão com remédio adequado, logicamente que esse órgão fortalecido vai produzir mais vai estar mais vital, vai ter mais vitalidade,
e a pessoa vai caminhar melhor, vai vivenciar melhor as suas atividades do dia a dia. Todos nós, nesse processo evolutivo que nos encontramos, precisamos entender que, principalmente agora, na época de transição da Terra, onde ela está entrando numa parte da galáxia que ela recebe maior quantidade de radiações estelares, então nós precisamos elevar nossa vibração para manter nossa saúde. Aí nós temos que fazer uma oração, tomarmos paz, fazermos caridade, termos mais compaixão, entender que precisamos ajudar os outros e, logicamente, a homeopatia e os florais, eles vêm dar um aporte técnico, dão um suporte para que o grupo esteja bem, para que nós estejamos bem dentro do grupo e consigamos ajudar maior número de pessoas. Lembrando que se a homeopatia expande a tua energia vital, expande a tua aura, ela também vai te ajudar na energia de cura. Quando o homem, ele falou mental amplo, força tirada do mundo material. Quando o ser humano está se alimentando, ele vai se alimentando, vai crescendo, depois de uma certa idade, se ele descuidar da boca, ele começa a crescer para os lados. Por quê? Busca do lado material. Quando você busca uma energia psíquica, ou um remédio energético, vibracional ou quântico, como queiram, eu prefiro chamar de vibracional, que eles chamam de fluídico, interfere no nosso psiquismo e aumenta a saúde do nosso psiquismo e aumenta a sua vitalidade. Agora, não me está de todo provado que nossas pequenas doses chegadas a um estado de sublimação e de sutileza que ultrapassam todos os limites, não teriam nelas alguma coisa de espiritual? De alguma sorte que age a seu turno sobre o espírito? A questão é, não age sobre o espírito, age sobre o perispírito. E o perispírito é o elo de ligação entre o corpo e a matéria. Se ela desintoxica o perispírito, ela vai fortalecer a vitalidade do perispírito, vai fazer com que o perispírito tenha melhor condição de agir, melhor condição de se fortalecer, de se melhorar, e com isso, a condição que nós vamos apresentar vai estar melhor, vai estar sobre um aspecto onde nós iremos desenvolver melhor nossas funções do dia a dia. Nós vamos ter melhor raciocínio, vamos ter melhor inteligência, melhor equilíbrio mental, melhor equilíbrio emocional diante de determinadas situações e principalmente estaremos trabalhando o nosso íntimo para nos melhorar e com isso teremos mais saúde. Mas esse equilíbrio emocional, o equilíbrio mental, a mudança das atitudes tem que passar por um certo padrão de referência. Uma das referências que nós temos é o Evangelho de Jesus ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus comentado. Faça o teu próximo que gostaria que fosse feito a ti mesmo. Enquanto a gente não toma homeopatia, muitas das vezes a gente acha que tem que ganhar um barril de pinga para a gente se saciar ali no nosso vício. Ao nos desintoxicarmos, aquilo lá deixa de ser relevante, passa a ficar para a segunda, para a terceira situação e às vezes até a gente abandona o vício da bebida. Mas é importante que a gente tenha condições de estar sempre entendendo que o mundo ao nosso redor cobra-nos determinadas posturas e a gente tem que fazer um exercício, sim, de nos educarmos. A homeopatia nos ajuda, mas os exercícios de aperfeiçoamento ético, aperfeiçoamento moral, é inerente à qualidade de ser humano que a gente tem que fazer. Nessa parte, o artigo anterior está certo, mas esse daqui está mais esclarecedor. Nossos medicamentos, dados no estado de divisão que a arte lhe faz sofrer, não são mais substâncias materiais, mas bem forças que devem, necessariamente, na minha opinião, ao menos, agir sobre a faculdade da alma, que elas também são forças. Então, como a alma tem uma força psíquica, uma força magnética, esse remédio também tem força. E é interessante que as potências mais altas, se você está numa casa com seus familiares, e só você está tomando remédio X no CH200, aí você usou aquele copo, botou um pouquinho de água, botou as doses, tomou 1, 2, 3 vezes. Se esse copo não ficar no sol ou não for fervido, quem o tomar, irá tomar uma dose que a gente chama de plus. E isso vai causar hepatogenesia, porque o plus tem a sua aplicabilidade. No caso da pessoa, não. E outro detalhe que a gente observou, no casal. Então, uma pessoa começa a fazer o tratamento homeopático, o marido ou a mulher,
E com o passar do tempo, os crônicos, as doenças crônicas do marido começam a vir à tona. E às vezes com muito mais intensidade. Aí ele tem que ser socorrido, ele tem que ser tratado para que haja o processo de melhoria, haja o processo de reformulação de conceitos, reformulação da pessoa como um todo, como isso vai acontecer no nosso dia a dia, que a gente precisa de fazer no nosso dia a dia para que a gente possa viver melhor. E depois, como creio que o espírito do homem, antes de se reencarnar na humanidade, sobe todos os graus da escala e passa pelo mineral, pela planta, pelo animal, na maioria dos tipos de cada espécie, onde pelo dia seu completo desenvolvimento como ser humano, quem me diz que, dando medicamento, o que não é mais nem mineral, nem planta, nem animal, mas o que poderia chamar de sua essência, de alguma sorte, seu espírito não se atua sobre a alma humana composta dos mesmos elementos. Isso é muito importante, mas o raciocínio está diferente do nosso, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente segue, mas vamos comentar. Então ele diz o seguinte: se nós fizermos o processo nosso evolutivo do reino mineral até o reino hominal, passando pelo vegetal e pelo animal, muitas das vezes a nossa necessidade de tomar um determinado remédio, daquela origem mineral ou animal, é porque nós temos uma causa e efeito ali, um karma com aquela situação. Muito interessante esse raciocínio, não podemos desprezar nada. Mas ainda entendo que a homeopatia, com os remédios diluídos e dinamizados, atua no perispírito. E como os sintomas com remédios são dados de acordo com os sintomas mentais e emocionais, eles atuam sobre nossa estrutura psíquica, sobre nossa estrutura mental, sobre os nossos corpos fluídicos, vamos chamar assim, porque ele é também um remédio fluídico. E vamos pegar o caso do mercúrio, ele vai tratar sintomas tais quais uma pessoa se contaminou por mercúrio, por sífilis ou passou por muito choque traumático com cenas de violência. Então, tem 3 perninhas para adoecimento: choque traumático com cenas de violência, contaminação por mercúrio ou contaminação por sífilis. Opa, contaminação por mercúrio e sífilis? Sim. A contaminação pela sífilis é tal qual a contaminação por mercúrio e vice-versa. Portanto, o mercúrio é um dos remédios usados para curar a sífilis. Mas não é o mercúrio bruto, não é aquele mercúrio que a gente passa no machucado. É o mercúrio diluído e dinamizado. Por que é preciso dizê-lo? O espírito é bem alguma coisa, uma vez que se desenvolveu e se desenvolve sem cessar. Precisou tomar esses elementos de alguma parte. Sim, nosso perispírito é composto de uma matéria fluídica que ele pegou de alguma parte. É um processo longo de desenvolvimento, lógico que ele falou isso há quase 200 anos atrás. Hoje, quando nós temos a Bárbara Brennan, que é uma médium vidente que escreveu o livro Mãos de Luz, descrevendo a estrutura perispiritual, como que ela funciona, como que ela armazena dados, como que ela pode ser lida por aqueles espíritos que têm esse conhecimento. Então, nós também precisamos entender que essa energia psíquica nossa é suscetível de adoecimento tanto quanto o nosso corpo físico. Para mais detalhes, aí tem que ver o livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, que é onde nós vamos ter as informações mais importantes sobre esses processos adoecedores. Tudo que posso dizer é que nós não agimos sobre a alma como com a nossa do 100º ou 70ª diluição materialmente, mas virtualmente e de alguma sorte espiritualmente. Então o CH200, o CH600, ele vai estar interferindo no nosso perispírito espiritualmente, fluidicamente, psiquicamente ou quanticamente, como querem falar. Costumo dizer, tudo que transcende o material hoje normalmente é colocado como quântico. Eu prefiro ficar com o termo perispiritual e espiritualmente. Então as pessoas tomou homeopatia, vai ter esse remédio vai estar interferindo na sua estrutura perispiritual, na sua estrutura psíquica, e vai provocar alguma reação, ou de tirar o catarro, ou de equilibrar o psiquismo, ou de tirar o catarro para equilibrar o psiquismo. Lembrando sempre que a nossa tendência, o nosso cerne, tem que ser polido pelas sugestões, pela nossa autoeducação psicológica e principalmente a autoeducação evangélica. Agora os fatos. Aí estão numerosos.
Agora, os fatos aí estão, fatos numerosos, bem observados, e que poderão bem demonstrar que não estão completamente errados. Para citar a mim mesmo, embora não goste muito das questões pessoais, direi que, experimentando em mim há 30 anos os remédios homeopáticos que de alguma sorte criei em mim novas faculdades rudimentares, sem dúvida, mas que, em minha mais luxuriante juventude, vamos parar aqui. Então, essa pessoa, ele trabalhava com homeopatia há mais de 30 anos. E nesse processo, nessa época, ele foi fazendo os tratamentos, foi fazendo as devidas observações e foi desenvolvendo faculdades que até então era rudimentar. Então nós temos determinados remédios, determinadas, que a gente evita falar o nome do remédio para não sugestionar as pessoas querendo comprar aquele remédio. Então existem determinados remédios dentro da homeopatia que eles interferem no nosso psiquismo, como já citou antes, da inveja, do ciúme, da raiva. Para inveja tem remédio? Que maravilha, né? A gente não vai sentir mais inveja, nem vai ser invejado, porque o invejado também deve tomar o remédio, só que em menos quantidade. É o Ruta Graviolens. A nossa chamada arruda é o remédio mais invejoso da matéria médica, porque além dele ter inveja, ele tem impulsos de destruir o que o outro tem, seja mentalmente, irradiando ali, concentrado a energia, ou fisicamente, quando ele vai lá tentar destruir. Então o Ruta é um remédio importante para a humanidade atual, para que eles busquem se equilibrar, busquem raciocinar de uma forma diferente, buscando outros níveis de valores. Então na juventude não tinha conhecido quando eu ignorava a homeopatia. Então as faculdades que ele foi desenvolvendo, na juventude dele ele não tinha, porque ele desconhecia a homeopatia. E a gente tem uma observação a fazer, que foi quando conhecia a homeopatia e que hoje, com 52 anos, acho bem desenvolvidas. O sentimento, da cor e das formas. Mudou a percepção visual dele, de perceber mais as cores, perceber mais as formas. Então, antes de tomar homeopatia, eu era muito doente, tinha sempre uma infecção de garganta ou então bronquite, e depois já começou a ter muita dor na coluna, com a hérnia de disco, tinha pressão do olho muito alta, e o nervo sempre à flor da pele. Ao tomar as homeopatias, eu melhorei muito. Lógico, eu não virei santo, mas nunca mais tive bronquite, nunca mais tive infecção de garganta, né? A pressão do ocular é muito estável, é normal hoje, não chega aos 19 que era antes, está sempre baixinha, está dentro do tolerável. A última vez estava 10, 8 e 10, a 8 estava abaixo demais até no dia. Só não consegui me livrar do óculos ainda, mas espero conseguir. Então a gente tem que procurar observar que esses remédios vão trazer mudanças para nós. Essas mudanças vão ser importantes no nosso processo evolutivo e então nós precisamos incorporar as qualidades. Acrescentaria ainda que, sob a influência de nossos meios, via caracteres mudarem completamente, a leviandade sucederam a reflexão e a solidez do julgamento, a lubricidade, a continência, a maldade, a benevolência, ao ódio, a bondade e o perdão das injúrias. Isso é muito importante. Isso muda mesmo. Coisas que a gente ficaria morrendo de raiva, a gente larga para lá. Não faz mais sentido. Como faz sentido hoje para a gente é praticar o Evangelho. Faz sentido hoje para a gente é buscar novos valores. Então todo esse processo que nós vivenciamos, todas as dificuldades que nós temos, nós vamos estar sempre procurando o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria, o nosso crescimento íntimo, e ao longo do tempo vamos estar melhores, vamos estar de uma forma mais centrada no trabalho do bem, na prática do Evangelho. E lógico, se juntamente com o tratamento buscarmos estudar o Evangelho, a gente vai estar certamente se melhorando muito mais. Evidentemente, este não é o assunto de alguns dias. É preciso bem alguns anos de cuidados, mas chegar-se-á a esses belos resultados por meios tão cômodos que não há nenhuma dificuldade em nele decidir os clientes que vos são devotados e um médico que os tem sempre. Então, quando a pessoa tem um cliente bem devotado, que vai passando ao longo do tempo por ele, fazendo tratamento, fazendo as observações do que melhorou, ele vai estar
cônscio de que está melhor, ele vai estar cônscio de que está se aperfeiçoando mais e vai estar cônscio de que ele está numa situação de grande aperfeiçoamento íntimo. Então isso é importante para todos nós, buscar esse aperfeiçoamento, buscar essa nossa melhoria. E ele foi vendo não só nele, mas também naquelas pessoas que foram devotados aos tratamentos com ele, fizeram tratamento por muito tempo. Eu mesmo notei que os resultados obtidos por nossos meios eram adquiridos para sempre, ao passo que aqueles que nos dão a educação, os bons conselhos, as exortações seguidas, os livros de moral, não se obtém quase diante da possibilidade de satisfazer uma paixão ardente, e as tentações relacionadas às nossas fraquezas, antes adormecidas e entorpecidas do que curadas. Então, na medida que a gente se cura realmente, a gente faz o processo de melhoria, a gente vai estar crescendo, a gente vai estar observando e a gente vai estar criando possibilidade de estarmos sempre melhores. Logicamente que em outras épocas onde não éramos homeopatizados, agíamos por impulsos violentos. E hoje, com as bênçãos da homeopatia, essa ciência divina, nós temos um grande controle, não é 100%, um grande controle sobre esses nossos impulsos. Isso é importante para nós entendermos, é importante para nós buscarmos esse nosso crescimento, buscarmos esse nosso aperfeiçoamento. Se os triunfos, neste último caso, se manifestam, não é sem lutas violentas, que não bastam para programá-los por muito tempo. Eis, caro mestre, as observações que tinha a vos submeter sobre essa questão tão grave, a da influência da homeopatia sobre o moral humano. E muda. Muda e muda. Certa vez um psicólogo que fez o tratamento das filhas dele com homeopatia, e ele tentava fazer um tratamento psicológico com elas, e não lograva resultado. Elas voltavam naquele ponto, o que conserva aqui que o Gregory fala, que mesmo as ações, os livros, nos dão um patamar que a gente vai. Chega em um determinado momento, a gente não consegue se sustentar naquela situação. Isso é muito comum em muitas pessoas, não todas, tem pessoas que um toque para ela já funciona maravilhosamente, ela incorpora aquelas verdades e toma aquelas atitudes seguras, assim como a gente, no dia a dia nosso, nós temos que procurar, estar sempre observando como nós estamos agindo. Mas, sem o estímulo positivo da homeopatia, as coisas ficam mais complexas. Elas levam mais tempo para fazer essa educação e muitas das vezes nem é feita. Eu costumo dizer que, quando a homeopatia foi criada, se as pessoas, a humanidade, se interessasse por ela, e se a maioria se tratasse por ela, hoje nós teríamos os crimes, seja de corrupção, seja de latrocínio, seja os crimes passionais, reduzidos a menos de 1/3. Porque nossos impulsos vão ser reduzidos, nossos impulsos são diminuídos. E aí a gente tem que aprender a crescer, a gente tem que aprender a aperfeiçoar. Para concluir, que seja pelo cérebro que o medicamento atue sobre as faculdades, ou que atue ao mesmo tempo sobre a fibra cerebral e sobre a faculdade correspondente, não o está menos demonstrado por mim, por centenas de fatos, que a ação sutil e profunda de nossas doses sobre o moral humano é muito real. Se o tratamento for mal feito, gente, não vai ocorrer as curas conforme ele está dizendo aqui. Para que essas curas ocorram, o tratamento tem que ser hahnemanniano. Ou ele é miasmático, ou ele é possimílimo. Uma situação ou outra vai levar a pessoa a estar em melhor condição, a estar melhorando o seu mental. E a gente não pode esquecer que o Hahnemann deixou a seguinte premissa: quanto a doença é suprimida do corpo, sem ser devidamente tratada homeopaticamente, ou seja, com remédio mais adequado, ela vai ganhando outras dimensões até atingir regiões psíquicas onde nenhum bisturi alcança. Está no parágrafo 9º do Organon, e é importante que a gente entenda isso, porque ele está mostrando que o tratamento que ele é feito, as faculdades vão se melhorando. E aí tem a lei de Hering, que é de cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa do seu aparecimento. Então, primeiro são as doenças de maior hierarquia, aquelas que atingem órgãos mais nobres, as últimas que a pessoa teve,
e vai aparecendo, essa sequência não vai ser obrigatória, né? Vai aparecendo as outras doenças até que todas elas estejam desaparecidas. O que não pode é suprimir. Se suprimir, tem transtorno, tem problema, tem agravamentos. Além disso, mesmo está demonstrado que a homeopatia deprime certas faculdades, certos sentimentos ou certas paixões muito exaltadas, para levantar de novo outras muito abatidas e como paralisadas, e por isso mesmo conduz ao equilíbrio e à harmonia, de onde melhoria real e progresso do homem em todas as suas aptidões e facilidades para vencer a si mesmo. Então, é muito importante que a gente procure entender que a homeopatia ela vai fazer algumas faculdades diminuírem e outras aumentarem. Então, se a pessoa tem muito ciúme, normalmente mulheres são muito ciumentas, aí tem que ver aonde que ela vai enquadrar, ou em laquese, ou em apis, ou até mesmo em ociamos, ou estramônio. Sempre vai ter um desses remédios que vão estar lá por causa do ciúme. Logicamente que existem outros remédios que vão ter relação com o ciúme, a gente cita esses aí que são os mais importantes. Mas a pessoa vai deixar de ser ciumenta? Ela vai racionalizar o ciúme. Principalmente o estramônio, ele cria determinadas situações, porque ele é vidente, ele começa a ter as vidências de distorcida da realidade e começa a ter alguns sintomas muito estranhos. Então, quando toma o estramônio, esses sintomas estranhos desaparecem, a pessoa passa a ter uma vidência harmonizada, equilibrada e com segurança daquilo que ele está vendo. A vidência não é uma doença, é um estado da alma, dentro do seu processo evolutivo, que a homeopatia vai polir, vai harmonizar, vai equilibrar. E o ápice tem um sintoma muito interessante, que normalmente a mulher relata que o marido está chegando em casa com uma jovem morena de cabelo liso sentada ao seu lado na carruagem. Na época que foi feita a matéria médica era carruagem, hoje é carro. E nós encontramos um amigo nosso que estava passando por uma série de dificuldades no lar conjugal, e a mulher dele sempre dizia quando ele chegava em casa: você não tem vergonha na cara, você chega toda tarde acompanhado dessa moreninha de cabelo liso ali, toda... Aí vinha uma série de adjetivos. E ela brigou e acabou se separando por causa disso. Era simplesmente tomar o apis mellifera na potência X, depois na potência Y, que esses sintomas desapareceriam. Se bem que um remédio bem indicado para um sintoma tão energético, tão sutil quanto esse, basta uma dose que ele desaparece. Às vezes por muito tempo, às vezes para sempre. Não creais que esse resultado aniquila a responsabilidade humana e que se chegue a esse progresso tão desejado sem sofrimento e sem combates. Não basta tomar um medicamento e dizer-se: vou triunfar de minha tendência à cólera, ao ciúme, à luxúria. Oh, não. Lembrando que nós somos acompanhados pela nuvem de testemunha. Principalmente a cólera, ela é mais perigosa porque existe aqueles espíritos que nos acompanham, que tentam minar nossas defesas a todo custo para a gente ter alguns minutos de cólera. Um minuto de cólera significa que você vai levar 15 dias para reestruturar seu psiquismo. Mesmo tomando homeopatia, eu não sei, mas sem tomar homeopatia leva 15 dias. E aí você vai deixar de estar contribuindo positivamente no mundo espiritual. Além do mais, qualquer processo de cólera, quanto aquele momento que você exalta demais e grita, lógico que a gente não vai gritar aqui, você dá um pulso de energia do fígado para o coração. Assim diz a medicina tradicional oriental. E vai acumulando, e uma hora você morre. Suicídio indireto. Temos que aprender a nos equilibrar sobre isso. E também, quando a pessoa tem uma paixão muito grande e a pessoa vai embora, essa paixão vai embora, seja porque morreu, ou seja porque arrumou outra, no mundo doido que a gente vive hoje, ou melhor, no mundo desequilibrado que a gente vive hoje, isso acontece muito. Aquela pessoa que fica lá chorosa, já tem vários anos, ela continua lembrando como se fosse ontem. Outra pessoa já casou, já tem outra família, ela está lá sempre reclamando aquilo ali. Existe um floral, nem é homeopatia, no floral de Minas, o meosótico que a pessoa toma, nem pode passar de 7 dias, porque senão ela começa a esquecer coisa que não é para esquecer. Mas é como que desaparece, é a coisa mais fantástica.
O outro, uma morte, que a pessoa começa a ter pensamentos ruminantes. Nossa senhora, bateram no meu carro, meu Deus do céu, bateram no meu carro, oh, meu Deus. Cada hora tem os pensamentos ruminantes das mais variadas características. Ao tomar uma módica, ele desaparece aquele pensamento ruminante. Acabou. Então, existe uma substância tóxica em nossa estrutura psíquica, em nosso perispírito, que ao tomarmos a homeopatia ou o floral, essa substância tóxica vai ser eliminada ou queimada quando cai na mesma frequência, porque aí não tem nenhuma exoneração, e a pessoa melhora daquele problema. Interfere ou não interfere no nosso psiquismo? Vamos continuar nossos estudos. O remédio apropriado, uma vez introduzido no organismo, nele leva a uma modificação profunda que, ao preço de violentos sentimentos morais e físicos, sofrimentos morais e físicos, e frequentemente de longa e muito longa duração, sofrimentos que é preciso repetir várias vezes, variando os medicamentos e as doses, e isto durante meses e mais vezes anos, querendo-se chegar a resultados concludentes. Esses violentos sofrimentos morais e físicos, o que ele quer dizer com isso aqui? A pessoa vai ficar lá sofrendo desesperadamente? Não. São processos que a gente passa, a gente chama hoje, entre os terapeutas, de exoneração. Então, a exoneração, você toma um remédio, por exemplo, você toma fósforo e começa a tirar catarro para fora. Catarro, porque o fósforo está limpando o seu pulmão. Muito mais o pulmão psíquico do que o pulmão físico. Aí diminui as suas culpas, mas num dado momento aquela culpa principal vem à tona. Você vai lembrar dela, que você fez. Quando é uma culpa abstrata, ela vai simplesmente desaparecer. Então, em vários outros momentos, você vai precisar de tomar esse fósforo para limpar seu pulmão, para você manter seu sistema imunológico forte, saudável, né? Fósforo, não adianta querer comer cabecinha do fósforo, porque não é essa, e nem pedir fósforo para limpar o pulmão lá na farmácia, que o farmacêutico, a menos que ele seja homeopata, que ele tenha quem atende ou ele possa atender, tenha feito curso de homeopatia para ele atender, aí ele vai te orientar bem a situação. De repente, o seu caso nem é fósforo, é outro remédio que você precisa tomar primeiro. Está aí o salário ao qual é preciso pagar a sua melhora moral. Está aí a prova e a expiação pelas quais tudo se resgata neste baixo mundo. E eu vos confesso que não é coisa fácil de se corrigir, mesmo pela homeopatia. Então, corrigir a nossa postura espiritual, nossa condição íntima, ela é muito delicada. E aí nós precisamos de fazer uma série de melhorias em nós mesmos para que a gente esteja estabilizado, para que a gente tenha condições de se melhorar e de estarmos bem. É um processo longo, de grande duração, onde que a gente vai ter várias situações para nosso aperfeiçoamento. Não sei se pelas angústias inferiores que você sofre, não se paga mais caro esse progresso do que pela modificação mais lenta. É verdade, mas seguramente mais branda e mais suportável da ação puramente moral de todos os dias, pela observação de si mesmo e o desejo ardente de se vencer. Então, primeiro, nós temos que saber que nós temos erros para corrigir, nós temos vontade de melhorar, vontade de se adaptar ao mundo melhor, e esse conjunto de situações vai fazer com que a gente esteja cada vez melhor, cada vez em situação de melhor servir a causa do bem. O homem, hoje o ser humano, precisa de aprender a valorizar as suas oportunidades, precisa de aprender a valorizar o seu ego, o seu íntimo, para que ele, com esse intimamente melhorado, venha a crescer para os grandes valores éticos e morais da humanidade. Muitas das vezes, as pessoas estão, a segunda classificação que nós fazemos da homeopatia, como luetismo, psicose, tuberculinismo, luetismo, aiditismo, é o nível de adoecimento que a pessoa está. Uma pessoa no aiditismo, ele vai tomar uma série de atitudes contraproducentes. Vai tomar uma série de atitudes que pode até vir atentar contra a vida dele. Já uma pessoa no tuberculinismo, ela vai ser mais cautelosa, mas vai estar sempre doente. Então vai ter uma série de variações que a gente tem que observar
Para cada um vai ter um processo de exoneração diferente, um processo de cura diferente, uma sequência de remédio diferente. E, normalmente, quem está muito tuberculínico fica luético, quem está muito luético fica tuberculínico. São situações, são termos que a gente usa na homeopatia, estão bem explicados no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo. E também você pode fazer nosso curso visitando o nosso blog, homeopatiazoom.blogspot.com.br. Ali você vai ter informações sobre o curso sobre homeopatia e tem muitas informações lá para você. Termino aqui. Mais tarde vos contarei numerosos fatos que poderão muito vos convencer, receber, etc. Esta carta não modifica em nada a opinião que omitimos sobre a ação da homeopatia no tratamento das doenças morais, e que vem confirmar, ao contrário, os próprios argumentos do senhor Dr. Gregory. Então Kardec continuou com a primeira opinião, dizendo que não é só a homeopatia que melhora, e aliás, lá o cara fala que ela não pode melhorar a nossa postura ética, a nossa postura moral, que só a educação pode fazer isso. É um debate que eu não vou entrar nele. Eu tinha até pensado em fazer um estudo, mas depois eu vi que ia ser contraproducente. Está lá na Revista Espírita de 1800... Aqui é 1867, tá? Na Revista Espírita de 1867, onde nós temos que fazer essas devidas observações. O título em cima ficou tudo 967. Em 1867 a revista. E nessa revista vai trazer para a gente as informações necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhoria e para o engrandecimento da nossa cultura, do nosso conhecimento. Essa revista, particularmente, ela tem muita informação interessante, tem muitos dados para a gente estudar, para a gente enriquecer nossos conhecimentos. Persistimos, pois, em dizer que se os medicamentos homeopáticos podem ter uma ação, aqui o Kardec falando, sobre o moral, é agindo sobre os órgãos das manifestações que o pode ter a sua utilidade em certos casos, mas não sobre o espírito. Não. Ele vai agir desintoxicando o perispírito. A questão ali, básica, é que estavam achando que ele ia mudar o espírito. O espírito não muda. O espírito muda com o processo evolutivo. A desintoxicação dos perispíritos vai fazer com que ele ganhe mais saúde, e se ele tiver consciência da sua responsabilidade frente às leis divinas, ele vai procurar agir para se corrigir cada vez mais. Que as qualidades, boas ou más, e as aptidões são inerentes ao grau de adiantamento ou de inferioridade do espírito, e que não é com um medicamento qualquer que se pode fazê-lo avançar mais depressa, nem lhe dar as qualidades que não pode adquirir senão sucessivamente pelo trabalho. Aqui, gente, é uma coisa muito delicada, que ele está dizendo que o remédio não vai dar qualidade, nem vai fazer o espírito se adiantar. Mas nós temos que raciocinar o seguinte: nós estamos no processo evolutivo. Segundo a teoria da evolução, nós viemos de seres dos primatas, lá teve o macaco, depois o homem de Neandertal, Cro-Magno, o Homo sapiens. Nesse processo evolutivo, nós carregamos muitos sinais ainda da inferioridade onde estávamos. E para a gente chegar à angelitude, teremos muita toxina para eliminar. Se considerarmos que viemos de outros planetas, fomos banidos de outros planetas porque lá estavam entrando no processo de regeneração e lá não tinha mais espaço para nós, então nós já somos espíritos com muitas qualidades éticas e morais que estão embotadas pelas toxinas que carregamos no nosso perispírito. Portanto, se nós tratarmos essas toxinas, e nós desenvolvemos um sistema chamado de drenagem miasmática, que faz com que nós eliminemos essas toxinas e passamos a ter melhores percepções, melhor entendimento. Muitas das vezes, isso é possível melhorar o nosso organismo físico, o nosso organismo perispiritual, mas precisamos também educar os espíritos que nos acompanham. Senão a gente não vai ter tanta melhora. Esse processo de melhoria dos espíritos que nos acompanham, ele é fundamental para que a gente tenha uma melhora do nosso padrão de vida. Então, portanto, ela vai fazer a mudança moral, porque nós já temos qualidades morais que estão embotadas pelas toxinas que estão não no espírito, mas no perispírito. É só ver o livro Mãos de Luz de Barbara Emblena. Nós temos uma palestra chamada Algumas Definições 1, 2, 3, 4, lá a gente explica também sobre isso.
As doenças estão no perispírito, não estão no corpo físico, não estão no espírito. No todo o nosso processo kármico, ou a causa e efeito na nossa vida, está armazenada no nosso corpo causal. Com o passar do tempo, ele vem para o corpo mental. E o emocional é aquele que interage o tempo todo conosco, é o mais difícil da gente educar. Com isso, a gente fazendo o nosso processo de melhoria, a gente fazendo o nosso processo de aperfeiçoamento, a gente vai, e mais as desintoxicações, a gente vai ter grandes melhoras. Portanto, a gente fala que é evangelho, mas a homeopatia é igual a saúde e responsabilidade. Não vai ser só saúde, também responsabilidade. Se você tirar a responsabilidade, você fica doente de novo. Que uma tal doutrina, fazendo as disposições morais dependerem do organismo, tira o homem toda a responsabilidade. O que quer que disso diga do senhor Gregory, e o dispensa de todo o trabalho sobre si mesmo para se melhorar, uma vez que se poderia torná-lo bom com seu conhecimento, administrando-lhe tal ou tal remédio, que se, com a ajuda dos meios materiais, podem se modificar os órgãos das manifestações. Kardec não entendeu o que ele falou. E também ele deixou interferir em questão do espírito, mas os remédios interferem no perispírito e o remédio X ou Y vai fazer a diferença. Se der um remédio, se indicar um remédio errado para uma pessoa, por exemplo, a pessoa é muito luética e a pessoa deu um remédio psicótico, ele vai surtar. Então vai trazer problema. Assim como se der um remédio psórico para uma pessoa que está muito doente, vai trazer grandes complicações para a sua saúde, por mais similitude que tenha o remédio com ele. Vai agravar o caso porque tem os outros níveis de adoecimento para serem tratados. Então, quando a gente entende que no perispírito tem níveis de adoecimentos, que te leva a estar classificado entre um dos miasmas, seja psicose, luetismo, tuberculinismo, cancerinismo, editismo, a psória eu nem falo nela porque para ficar psórico nesse mundo atual você tem que melhorar muita coisa, fazer um tratamento de 100 anos. Então, eu nem falo nela. Falo só nos miasmas de maior hierarquia. Então, tomando remédios de maior hierarquia, você vai se melhorar ao ponto de estar em condições de ajudar mais e de fazer mais pelo grupo, pelo social onde você está envolvido. O que admitimos perfeitamente, esse meio não pode mudar as tendências instintivas do espírito, por mais do que cortando a língua de um tagarela não lhe tira o desejo de falar. Um uso do Oriente vem confirmar a nossa afirmação por um fato material muito conhecido. Lógico, se você cortar a língua do tagarela, ele vai continuar falando. Ele vai continuar tagarela. O que vai fazer ele modificar é a autoeducação e o remédio do tagarela é o laquese. E dar laquese a ele, mas principalmente tratar o luetismo dele, que se só dá laquese, ele vai sentir uma dor óssea infernal, coitado do infeliz. O estado patológico influi certamente sobre o moral, mas em certos aspectos, mas as disposições que têm essa origem são acidentais e não constituem o fundo do caráter do espírito. Não são aquelas, sobretudo, que uma modificação apropriada pode modificar. Há pessoas que não são benevolentes, senão depois de haverem jantado e a quem não é preciso nada pedir quando estão em jejum. Disso é preciso concluir que um bom jantar é um remédio contra o egoísmo. Isso é um provérbio do Oriente. Tá. Não, porque essa benevolência provocada pela plenitude da satisfação sensual é um efeito do próprio egoísmo e não é senão uma benevolência aparente, um produto desse pensamento. Agora que não tenho mais necessidade de nada, posso me ocupar com um pouco com os outros. Esse sentimento egoísta é de alguém que não está no processo evolutivo. Ele está num processo, é um sulfo bem intoxicado, bem luético, que não tem muita consideração com os outros. Então a gente tem que procurar entender de uma forma mais ampla a homeopatia, procurar valorizar os seus conceitos de uma forma também muito ampla, porque todo o nosso processo evolutivo, todo o nosso princípio evolutivo estão estruturados
em fazermos o melhor pelo nosso semelhante e principalmente buscarmos nos melhorarmos a nós mesmos. Esse processo leva tempo, leva até séculos em alguns casos, mas a homeopatia sim vai ajudar a fazer as melhorias, porque aqui ele está colocando como questão do espírito, mas ela não age no espírito, ela age no perispírito. Isso que é o mais importante da gente entender. Em resumo, não contestamos que certos medicamentos e a homeopatia, mais do que qualquer outra, não produzem alguns dos efeitos indicados, mas não lhe contestamos, mas senão os resultados permanentes e sobretudo tão universais que alguns pretendem. Então ele está dizendo que vai ter modificações. Agora ele já concordou. Vai ter modificação sim, existem modificações que ocorrem, mas ao longo do tempo elas voltam a estaca zero. Isso é que ele está colocando. Certamente, com o passar do tempo, você vai se adoecer novamente. Você tem que fazer o tratamento. E o Gregory disse isso. É um tratamento longo. Ele faz o tratamento nele próprio há 30 anos. Tomei o remédio hoje, estou bem para sempre. Eu tenho que estar sempre fazendo reajustes, me ajustando, porque o processo evolutivo terreno, aqui na Terra, nos leva a adoecerem. No livro a gente cita vários trechos do Kardec, vários trechos do André Luiz, mostrando como que a homeopatia age e interfere em nosso organismo, para que possamos ter todo o processo de melhoria necessário ao nosso aperfeiçoamento ético, ao nosso aperfeiçoamento moral. Vale a pena que você o leia, porque lá tem as explicações. Não criei nada, simplesmente expliquei o que os outros disseram. E aqui nós estamos também comentando e defendendo o lado da homeopatia, lógico. Falar que o Kardec não entendia homeopatia, não estou ofendendo o Kardec, não estou denegrindo ele. Ele teve muita cautela de não afirmar que algumas doses de um remédio qualquer pudesse melhorar as predisposições éticas e morais de alguém. Está certíssimo. Nós não podemos, ele não podia fazer isso em hipótese alguma, senão criaria uma estrutura muito mística em torno da homeopatia. Portanto, que o Chico veio preservando-lhe a pureza kardeciana, trazendo novos esclarecimentos. E coube ao Ramatiz trazer mensagens bem místicas que funcionam. Não adianta a gente querer negar aquilo que o Ramatiz fala, principalmente quando ele explica sobre a homeopatia. Ele fala: a homeopatia é o remédio do futuro, porque no futuro os remédios químicos tão fortes vão matar em vez de curar. E parece que já chegou. Cuidado com os remédios muito fortes, que eles podem te causar alguns problemas sérios, porque lá na contraindicação já tem escrito. Então nós temos que procurar ver como que a homeopatia funciona, de que forma que ela funciona, como que ela pode nos ajudar, para que a gente tenha condições de trabalhar bem. Concordo com Kardec, ela não vai te fazer mudar sem que você tenha predisposições ao bem. Não vai. O bem você vai ter que ter essas predisposições. Porque às vezes a gente está tratando de determinadas pessoas, aflora uma bondade tão grande que a gente fala assim, nossa. E por outro lado, o Hahnemann também diz isso, você está tratando determinadas pessoas que falam assim, meu Deus, para que eu fui tratar? Os cancerínicos são assim, você começa a tratar, eles não, cancerínicos, não é cancerosos. Você começa a tratá-los, eles dão trabalho para você fazê-los entender o que eles precisam se modificar. Já o luético não, você deu remédio para ele, vai se melhorando, ele quer se melhorar cada vez mais. Um caso em que a homeopatia, sobretudo, seria particularmente aplicável, com sucesso, é o da loucura patológica, porque aqui a desordem moral é consequência da desordem física, e que está constatado agora, pela observação dos fenômenos espíritas, que o espírito não é louco. Não se tem o que modificá-lo, mas dar-lhe os meios de se manifestar livremente. É o que nós já dissemos antes. O Kardec não entendeu que todo o processo, o ciúme é uma loucura grave. A inveja é outra loucura grave. E é um processo patológico gravíssimo. A pessoa pode assassinar por ciúme, por inveja. Pode roubar por ciúme, por inveja. Então nós temos que procurar entender que vai modificar sim, porque o problema não está no espírito, está na sua estrutura perispiritual. Nas aulas a gente relata casos muito estranhos que aconteceram com a gente durante o tratamento, que poderia ser encaixado como delírio, uma paranoia, mas como espírita a gente passou por aquela situação, entendeu que era cenas de outras vidas, ou um fenômeno espiritual, e continuamos caminhando, continuamos fazendo nosso tratamento. Aqui na palestra aberta a gente não vai colocar todas essas histórias, mas é importante lembrar que a doença não está no espírito, está no perispírito, naquilo que o envolve. Mas detalhes você pode ver no livro
Mãos de Luz, de Barbara Ann Brennan. Mas não é um livro espírita? Leia, se instrua, vê o que tem importante lá que ela está falando. A ação da homeopatia pode ser aqui tanto mais eficaz quando ela atue principalmente pela natureza espiritualizada e seus medicamentos sobre o perispírito, que desempenha um papel preponderante nesta afecção. Agora ele falou a mesma linguagem. A homeopatia pode ser aqui tanto mais eficaz quando ela atue principalmente pela natureza espiritualizada de seus remédios sobre o perispírito, que desempenha um papel preponderante nessa afecção. A maioria das doenças são perispirituais. Aliás, nós podemos afirmar com relativa segurança que todas as doenças são perispirituais e todas as doenças têm influência espiritual. Mas não é por isso que a gente vai querer só tratá-las com passe, com desobsessão. Precisamos dessa energia psíquica da homeopatia, dessa energia vibracional da homeopatia, para nos fortalecer e nos dar base para um mundo melhor, para a gente estar numa situação melhor. Teríamos mais de uma objeção a fazer sobre algumas das proposições contidas nessa carta, mas isto nos levaria muito longe. Contentemo-nos, pois, em colocar as duas opiniões em frente. Como em tudo, os fatos são mais concludentes do que as teorias, e são eles, em definitivo, que confirmam ou derrubam estas últimas. Então eles sempre primam pelos fatos, mais uma característica aristotélica, né? Tem que ter o fato para confirmar a teoria. Se não tiver o fato, não vai confirmar. Então nós temos 1000 casos para serem avaliados, para ver o quanto que as pessoas melhoraram, quanto que as pessoas se aperfeiçoaram. Desejamos ardentemente que o senhor, o Dr. Gregory, publique um tratado especial prático da homeopatia aplicada no tratamento das moléstias morais, a fim de que a experiência possa se generalizar e decidir a questão. Mais do que qualquer outro, ele nos parece capaz para fazer esse trabalho, esse professo. Kardec ainda foi terrível. Faça o tratado, prove que funciona. E se ele não fez, se ele fez, se perdeu, se ele não fez, que ele nos ajude através intuitivas, né, para que a gente possa fazer esse trabalho, mostrando para as pessoas. Nós já fizemos vários trabalhos de homeopatia. Temos homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. Temos o comentário do Organon, o Organon todo comentado, que em breve estará editado. Temos alterações mentais e homeopatia, que é ver as alterações mentais da forma espírita e homeopática. Talvez seja o tratado que o Kardec tenha pedido. Não quero ter essa pretensão, mas a gente fazendo o paralelo. E também a homeopatia para as doenças crônicas que a gente está fazendo, para as doenças do trabalho, que é um trabalho que a gente faz, é o curso que a gente dá, homeopatia para as doenças crônicas, que também é chamado de drenagem miasmáticas. A gente mostra que praticamente todas as doenças são perfeitamente curáveis. E a homeopatia nas doenças do trabalho e do trabalhador, que é um paralelo entre a homeopatia nas doenças crônicas e a homeopatia nas doenças do trabalho. Aí o Kardec faz a seguinte colocação, que ele lá naquele comentário da Revista Espírita, esse aqui ele esqueceu. Me desculpe o Kardec, me desculpe os fervorosos defensores do Kardec, eu também o sou, mas no comentário que ele fez sobre, a carta do Dr. Gregory, ele esqueceu desse detalhe aqui. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Tá? No perispírito está a chave. Então, a homeopatia atua no perispírito e resolve todos os problemas. Não é isso? É conclusão do fato. Kardec estava errado em escrever daquele jeito? Absolutamente certo. Ele não poderia deixar brechas para criar determinados tópicos místicos, até porque a espiritualidade sabia que iam cair de pau em cima da homeopatia, ia cair de porrete. E era bom que ele tomasse todas as precauções, e ele tomou. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato.
sua existência, não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasiões de demonstrar. Por ora, e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do perispírito. E no perispírito é o nosso CD-ROM, é o nosso HD, né, de vários teras, né, de 1000 teras, vamos dizer assim, que já chegou lá em cima, né, de vários teras, para que nós entendamos que tudo está registrado, todas as nossas boas e más ações estão registradas no perispírito, e portanto, enquanto nós não tomarmos as ações positivas para neutralizarmos as ações negativas, nós ficaremos presos no ciclo de andar aqui, de reencarnando, sofrendo, até então que a gente possa melhorar e aperfeiçoar. Espero que a gente tenha contribuído para vocês esclarecer o fato de como a homeopatia funciona. O nosso objetivo é trazer esclarecimentos, não trazer polêmica, não queremos criticar Kardec, apenas esclarecer que ele, com todo o seu bom senso, com toda a sua postura de não deixar passar nada que não ficasse bem claro, ele publicou, deu a opinião dele, mas a gente mostra que ele, se focar pelo tratamento no perispírito, aí está condizente a homeopatia, espiritismo, saúde, evangelho, melhoria ética, melhoria moral. Se a gente focar que vai mudar o espírito, aí não. Todas as toxinas estão no perispírito e causam determinadas impressões, determinados influxos energéticos. E uma coisa importante que a gente tem que observar é que, se você se intoxicar com alumínio, você vai se tornar uma pessoa violenta. Se você se intoxicar com mercúrio, você vai tornar um revolucionário que gosta de juntar grupos para sair atacando. Se você se intoxica com Staphysagria, você passa a ter ódio do mundo. Essas intoxicações também podem ser psíquicas, sobre os mais variados aspectos que a gente explica lá no livro. Então é importante que a gente tenha esse entendimento, que a gente tenha esse conhecimento, para que busquemos os melhores resultados para o nosso próprio bem-estar, para o nosso próprio aperfeiçoamento. Espiritismo, luz que desperta para a ação as consciências adormecidas na inércia. E superação do deserto da ignorância humana. Então o Espiritismo ele tem essa possibilidade. Nós podemos, quanto mais a gente estuda Kardec, mais a gente vê o bom senso que ele tinha, de não antecipar nada. Se ele não tem certeza, ele fecha para que você estude, conforme ele falou ali para o Gregory. Pô, faz um livro, mostre para a gente que funciona. Então, a gente, no nosso livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente faz essa explicação. Aqui está o livro das obras básicas, e a gente faz a explicação de como que a homeopatia funciona, de que forma que ela age, como é o nosso processo adoecedor, como que a gente fica doente, por que as doenças genéticas interferem na gente, como nós podemos nos livrar, inclusive, das doenças genéticas. A homeopatia oferece amplo campo de trabalho e de entendimento. Visite o nosso blog, homeopatias1.blogspot.com.br, ou então você digitar homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, você vai encontrar cadê o livro? Está pequenininho ali, mas está aqui, dá para a gente ler aqui. Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, você vai chegar no blog, você vai chegar nos dados lá sobre o curso, você vai obter mais informações. Muito obrigado pela sua atenção, que Jesus te abençoe, te ilumine, e os bons espíritos estejam sempre envolvendo o seu lar e sua família nas melhores vibrações, e que Ele nos abençoe, nos dê força e proteção. Principalmente permita que os bons espíritos nos protejam sempre, para conseguirmos trabalhando no bem, trabalhando em prol de uma humanidade melhor. Muito obrigado, que Jesus abençoe a todos.